No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Você que acompanha o programa sabe que sempre que é possível, sempre que elas existem, as boas notícias ocupam o nosso espaço aqui no nosso programa. Porque de má notícia, notícia ruim, eu tenho certeza que você, telespectador, está cansado, não é verdade? Tanto na política, quanto na economia e em qualquer outro segmento. Brasil que está precisando dar uma chacoalhada, está precisando ser revisto, como diz Boris Casoy, ser passado a limpo para que nós possamos ter uma qualidade de vida cada vez melhor. No programa de hoje, a gente vai falar também de problemas, claro, até porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Mas vamos priorizar notícias boas, principalmente notícias que vêm do empreendedorismo, notícias que vêm de iniciativas governamentais, como essas que você vai ver agora. Programa Goiás Mais Competitivo reúne em Goiânia experiências bem-sucedidas de gestão nos setores público e privado. Os melhores projetos também foram premiados. O resultado está aí. Empresas ganhando já troféu bronze ou prata, certo? Mas há a possibilidade de chegar no ouro. Goiás é o estado que mais gerou emprego informal no primeiro semestre deste ano. E você vai saber como funciona o Cine, que abre portas para o mercado de trabalho. Muito bem, mais do que saber como funciona o Cine, você vai ter informações muito interessantes sobre uma vasta gama de áreas que foram fundidas em uma só secretaria, que é a Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho. Portanto, já deu para ver que são muitos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje com a nossa convidada, ela que é titular dessa secretaria, a secretária Leda Borges. Boa noite, secretária. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e gosto muito de acompanhar suas entrevistas e estou aqui hoje como convidada, muito feliz em podendo falar dos trabalhos da área social do governo de Goiás. Que bom, obrigado por ter vindo, né? Obrigado pelas palavras e eu espero que ao final do programa a senhora saia satisfeita também com essa entrevista, né? Já que a senhora viu tantas aqui no programa. Você, telespectador, pode e deve participar, eu quero muito a sua participação, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. A secretária vai falar de questões, por exemplo, como a renda cidadã, que está voltando aí e tem novidades. O Jovem Cidadão, Programa Pão e Leite, Programa Ação Cidadão, Cidadão, o Passaporte do Idoso, o Passe Livre do Deficiente e muitas outras questões, inclusive a questão de lidar com os jovens em conflito com a lei. Não se pode mais falar jovens infratores, Não. menores infratores? É não. o tal do politicamente correto. Mas são eles, né? Sejam menores infratores ou em conflito com a lei, são esses jovens. Para onde eles vão? A secretária vai dizer daqui a pouco o que a secretaria dela faz nessas situações. Nosso WhatsApp, relembro mais uma vez, 98200-3223. Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, convidada no programa de hoje, Leda Borges, que é secretária da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho. É muita coisa numa pasta só, né? Mas eu achei que foi uma reforma muito inteligente por parte do governador. Mais inteligente ainda porque ele organizou esse quarto mandato dele, esse quarto governo, de acordo com a sua intuição e a sua experiência de gestão e colocou junto todas as questões de vulnerabilidade social que precisam ser tuteladas, protegidas e vistas pelos governos, tão bem vista pelo governo de Goiás e também com o trabalho, porque é a esperança
do fim dessas vulnerabilidades. Verdade, a senhora citou aí a expressão correta, vulnerabilidade social. Estão em condições de vulnerabilidade a mulher? Continua? Muito, muito. Por mais que a gente tenha avançado com as nossas conquistas, nós sabemos que ainda sofremos com vários tipos de violência. Não só violência física, violência psicológica, afetiva, emocional. O nosso espaço não é sempre respeitado, não é? Mas as mulheres, inclusive, não ocupam o espaço que elas poderiam e deveriam ocupar, por exemplo, na política. Precisou-se criar, inclusive, uma cota para o número de candidaturas destinadas às mulheres, né, de 30%. Mas elas não ocupam essas vagas. A senhora, por exemplo, ocupou, a senhora é deputada, não é isso? Sim, os espaços de poder ainda são eminentemente masculinos. E para que as mulheres consigam ocupar esses espaços de decisão de poder, ela precisa se empoderar. E ela só se empodera quando ela tem acesso à informação, quando ela tem a coragem de dizer não e sim. Falta mais a coragem do que oportunidade? Falta o empoderamento para que se tenha mais Porque coragem. a gente observa, eu sempre falo isso aqui no programa, a gente observa, por exemplo, no jornalismo. A senhora está aqui, por exemplo, inclusive com a Flávia, não é isso? Que é a sua assessora, competentíssima, né? É mulher. E a gente vê que no jornalismo, nas assessorias, as mulheres predominam. A gente vê que nas escolas as mulheres predominam. A gente vê as mulheres predominando em todas as atividades, mas na hora de falar de chegar ao poder, elas não vão até lá. Por quê, afinal de contas, a senhora que já passou e passa por essa experiência sendo deputada estadual? Porque realmente há essas limitações. Primeiro, porque é mais uma atribuição nossa. Nós não abandonamos as demais. Nós temos a missão... Fica a casa para cuidar. Temos a missão dos filhos, a missão da casa, a missão do casamento, a missão do trabalho. E ainda aí viria mais a missão do empoderamento público, do espaço de poder nas esferas políticas, seja no executivo, seja no legislativo. E às vezes, muitas de nós optamos por não assumirmos mais esta tarefa, que é imprescindível para a sociedade, porque nós mulheres não estamos querendo que ninguém diminua o seu espaço, nós queremos o equilíbrio do mundo. Mas querem, mas não buscam, né, secretária? Muitas buscam. Desculpa a insistência, mas a senhora buscou e conseguiu. Foi fácil? Porque não é fácil. Se a mulher desistir diante das dificuldades, ela nunca vai chegar a esse objetivo. Não, por isso eu estou falando isso no sentido de estimular mesmo a entrada das mulheres na política, porque eu tenho certeza que com elas, né, com todo o bom senso que elas têm, elas podem ajudar a melhorar e muito essa política nossa, que anda ruim, não anda? Ela é muito ruim. E a mulher, ela é o equilíbrio da forma de se fazer política. Nós temos uma visão periférica, nós temos uma visão do outro, muito mais do que o homem. Muito mais do que o próprio umbigo, né? Quando a gente vê vem o equilíbrio nos homens que só buscam o próprio interesse, não é isso? Vamos lá, vamos falar dos programas então da Secretaria. Essa nova Renda Cidadã. A Renda Cidadã, que é um programa criado, né, pelo governador Marconi Perillo. No primeiro mandato dele. Foi suspensa, volta agora, por quê? O que é que houve, o que é agora? Qual a diferença? Volta Na com verdade, que cara? O programa Renda Cidadã é a marca de Marconi. Enquanto o Brasil pensava como é que poderia ajudar as famílias emergencialmente nas suas mazelas, sejam financeiras ou sociais, das suas vulnerabilidades, o governo de Goiás, por meio de Marconi, no primeiro mandato, já encontrou um caminho de emergencialmente acudir as famílias goianas que passavam por um problema financeiro e de vulnerabilidade. Portanto, criou-se o Renda Cidadã há 16 anos. Todo o programa, ele, após a sua criação, dependendo de um espaço de tempo, ele precisa ser revisto, não é? Ele precisa ser revisto nas suas metas, na sua missão e mesmo na sua remodelagem. O que nós propusemos ao governador e que de pronto ele compreendeu e acatou, que ele, ao longo desses seus 4 mandatos, ele foi criando programas específicos com recurso do Tesouro Estadual.
fundamentais para o jovem, para o idoso, para a família, para o deficiente. E esses programas, eles ainda não estão unificados em um sistema para que o governo saiba quanto que eu investi na família da Maria, quanto eu investi ao todo. Isso vai ser feito? Está sendo feito? Então, nós demos essa pausa no Renda e começamos o piloto de um sistema integrado dos programas sociais. Portanto, o Renda Cidadã veio nessa suspensão para remodelagem, para que se criasse uma ferramenta de gestão, linkando o Renda Cidadã ao Cadastro Único da Assistência Social, que traz as famílias elegíveis no Estado para serem beneficiárias desse benefício. Quando a senhora fala elegíveis, para não haver confusão com a eleição, significa... São pessoas enquadradas, que estão enquadradas nos critérios para receberem o benefício. Tá, então, agora, esse novo Renda Cidadã já vem com essa característica? Vem com essa ferramenta de gestão, com essa característica, trazendo o quê? Mais transparência, mais otimização do gasto público, do recurso público, porque realmente são famílias que já estão cadastradas nacionalmente no estado de Goiás como famílias que necessitam realmente do benefício. A senhora é deputada estadual licenciada, não é isso? Para ocupar essa secretaria. Então, a senhora conhece bem como deputada o ambiente da Assembleia, que tem situação e tem oposição. A oposição costuma dizer que essa suspensão foi para suspender definitivamente esse benefício, ou então, se voltasse, seria para beneficiar menos pessoas, enfim. O que é que a senhora diria se tivesse aqui um deputado de oposição dizendo isso? Ao contrário, não é? E, na verdade, eu não trago a experiência apenas da Assembleia, que eu acho que isso foi um outro critério do governo Marconi que me agrada muito. Dos 10 secretários, eu sou a única secretária que moro no interior de Goiás, numa região que é o entorno de Brasília e que fui prefeita. Então, isso eu acho uma marca importantíssima numa área tão sensível que é a social. Então, como prefeita e como deputada, como gestora pública e política, ao contrário, o Renda veio reformulado nesse sentido da transparência, de mais ferramenta para a gestão dele e com atendimento a mais famílias ainda. Nós, quando suspendemos o programa com 53 mil famílias que ainda não estavam nessa ferramenta de gestão do Cadastro Único da Assistência Social. Hoje nós vamos, a partir de agosto, que o pagamento de agosto será creditado para as famílias, nós atenderemos a 70 mil famílias, a 90% das famílias elegíveis dentro dos critérios. Mas dentre os programas sociais, nessa categoria, nessa situação, o valor investido, aumenta o número de famílias, segundo a senhora. Mas e o valor investido? Aumenta ou diminui? Claro que aumenta o valor investido. Nós vamos passar o investimento para 5 milhões e 600 mil mês. Quanto receberá uma família beneficiária desse programa do Renda Cidadã? Tem vários patamares, de 80 a 160, porque as famílias que têm filhos na escola e que esses filhos não abandonam, que têm frequência, têm assiduidade, têm aprovação, elas ganham até R$40 a mais. Famílias que você tem o idoso, mais saúde, ganha também a mais. Então, dependendo da família, ela ganha de 80 a 160. Vamos lá, telespectadores, né? Telespectador pode ligar, fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. O Paulo Henrique tem um comentário que é bastante parecido com de outras pessoas também. Ele acha o seguinte, essa tipo Bolsa, né? Aliás, esse programa inspirou o Bolsa Família, não é isso? Então ele acha o seguinte, ele chama de Bolsa Família. É muito complicado, tem gente que pega, não precisa,
até quem tem que ter a Bolsa Família, mas para quem precisa mesmo, tem gente que só fica, e tem gente que também só fica por conta disso, quer dizer, recebe o tal do Bolsa Família, tem muitos filhos, aquela história toda. Isso não leva à acomodação das pessoas, ao invés delas buscarem o trabalho? Pois é, Paulo. E como é que ele Paulo se chama? Henrique. Paulo Henrique, obrigada pela pergunta, porque vai ser muito esclarecedora a minha resposta. Uma das coisas que fez com que nós suspendêssemos foi a alteração na legislação estadual, Paulo. Diferentemente do Bolsa Família, que agora começa a trabalhar as irregularidades, trabalhar a legislação, nós, no Estado de Goiás, começamos antes toda essa regulamentação. Então, hoje, o Renda Cidadã, que é um programa de transferência de renda às famílias em vulnerabilidade, ele tem prazo definido para a sua permanência naquela família. Sim. É de 24 meses, diferentemente do Bolsa Família. Então, que 2 anos depois, o programa é suspenso? Não, existe uma avaliação? Nesses 2 anos, a Secretaria Cidadã, que é a nossa, irá qualificar aquela família, membros dela, para que aquela família tenha renda. Qualificar em que sentido? Qualificar por meio da economia solidária, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo para empreender, para o membro da família ser um empreendedor, abrir seu próprio negócio, a empregabilidade por meio do Cine, qualificá-lo para que ele... Quer dizer, existe um acompanhamento? Nesse sentido, sim. Tem até uma pergunta da Elisângela, dizendo o seguinte: apoio os programas sociais, porém acho que são mal supervisionados, então muitas vezes não se atinge o objetivo. Podem ter sido, mas nessa reformulação, eu que sou professora, Elisângela, creio que a porta principal que nós criamos no Estado, nos órgãos e também nos programas sociais e de qualificação, é criar na família a condição da renda e do emprego. Então, nós vamos perseguir isso, para que em 2 anos, essa família que emergencialmente precisou dessa tutela do Estado se liberte. Tá, então, para ficar claro, a partir de agosto, então, será acreditado esse dinheiro referente ao Bolsa, a Renda Cidadã. Sim, e aí houve uma pergunta, uma parte da pergunta do Paulo, Sobre? Ainda Não, acho que a senhora respondeu. Não. Porque tem gente que fica acomodada. Eu falei que é a cultura da acomodação. Mas ele disse o seguinte, que recebe quem não precisa. Antes, quando você não tinha o sistema interligado, poderia até ser. Hoje, esse cadastro é nacional e as famílias são relacionadas pelos CRAS nos municípios. Tá, então, vocês vão ter acesso não apenas ao que a família recebe aqui de programas do Estado, mas também do que recebe de programas nacionais? Sim, é isso. Nós teremos esse acesso. Então não vai ter dupla... E não tem cruzamento mais. Não tem, quer dizer, uma família não pode receber um programa dos estadual e um não, nacional. E acontecia antes da ferramenta de gestão. Assim como as pessoas ainda têm dúvida e muita gente, né, fica receosa de que existe a devida supervisão, como disse aqui a Elisângela, tal, tem telespectadores como Marcos Paulo Durães, do Jardim América, ele passou o seguinte WhatsApp: Paulo, sou fã do seu programa, olha bem. Ele prestou atenção na área de abrangência da sua secretaria. Mas por essa pessoa, naturalmente ele se refere à senhora, pertencer aos direitos desumanos, não vou perder o tempo com essa classe a favor dos bandidos. A senhora responde para ele daqui a pouco sobre direitos humanos? Com certeza. Tá bem? Fica ligado, não mude de canal não, Marcos, porque daqui a pouco a secretária Leda Borges vai explicar exatamente de que maneira ela trabalha essa questão dos direitos humanos, que muita gente entende que seja, na verdade, direito dos manos, né? Será que é? Vamos ver como é que a secretária trabalha, ela vai explicar para você daqui a pouco. E se você tem mais perguntas, nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. A gente volta já. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo a secretária da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho, Leda Borges. Secretaria que acaba tendo um nome
sintetizado para a Secretaria Cidadã. Sim, é isso? Secretaria Cidadã. Vamos lá, vamos correr, a gente tem muitos VTs também, muitas perguntas. O Marcos Paulo Durães fez no bloco anterior a pergunta, ele que mora no Jardim América, ele disse o seguinte: Paulo, sou fã do seu programa, mas por essa pessoa pertencer aos direitos desumanos, não vou perder tempo com essa classe a favor dos bandidos. A senhora é a favor dos bandidos? Não, eu creio que os direitos humanos no Brasil, eles foram vistos apenas como os direitos dos presidiários. E agora nós estamos num enfoque verdadeiro de direitos humanos. Direitos humanos é tudo. É o direito à saúde, à educação, a liberdade de ir e vir, o direito de imprensa, tudo isso é direitos humanos. Mas quando há um crime, por exemplo, eu tenho certeza que ele faz essa pergunta, porque eu já fiz esse comentário também, quando há um crime, por exemplo, muita gente dessas comissões de direitos humanos vão visitar a família do bandido quando o bandido foi morto, por exemplo, por um policial. Mas, ao contrário, quando um policial é morto por um bandido, a família do policial nunca recebe a visita nem o apoio dessas comissões. Como é que a senhora vê isso? Não concordo, mesmo porque, para mim, direitos humanos tem um entendimento muito mais amplo do que apenas o do encarcerado. Como é que a senhora trabalha essa questão na secretaria? O que é que significa esse direitos humanos dentro da sua secretaria? O que é que a senhora faz? É o respeito ao cidadão, todos. Se é o cidadão na vulnerabilidade, o que nós, governo, faremos. Se é o direito à migração, os migrantes que chegarão ao Brasil, nós estamos agora desenvolvendo as políticas públicas de migração, como recebê-los, o direito à saúde dessas pessoas, porque são seres humanos. E o encarcerado, dentro do seu direito de estar, do seu dever de estar encarcerado, ele tem que ter a sua também garantia de ser humano. Não é porque está encarcerado que ele também tem que... Ele está sob a tutela do Estado. Do Estado. Não é? Tem que ter. Mas no caso, a sua secretaria se envolve, por exemplo, em casos como esse que eu citei? De denúncias de toda a ordem. Matou alguém? Homofobia. Não vem para mim. Então, isso é segurança pública. Aí a senhora chegou a resposta, então, para o telespectador. Nesses casos... Segurança pública. A senhora não se envolve, a sua secretaria não se envolve. Uma agressão ao idoso. A denúncia chega, nós vamos à casa do idoso. Tem muitas. Uma denúncia de homofóbico. Demais. Olha, se o Brasil tivesse um mapa de violência de pessoa idosa, ele iria ficar estarrecido. E pessoa com deficiência. Pessoa idosa com deficiência. Que está aumentando cada dia mais. Né? O Brasil vai ser, dentro de muito pouco tempo, um país de idosos. E tanto que inauguramos uma delegacia do idoso este ano, em Goiânia, lá na Avenida Anhanguera. A senhora tem ligação com essa delegacia? Estamos totalmente focados num trabalho... É um trabalho interessante também que me desperta aqui a curiosidade de trazer ao programa. Vamos fazer um programa sobre isso. Doutora Ana Lívia, a nossa delegada, um abraço para a senhora. Tá, vamos mostrar esse trabalho, delegada. A gente vai convidar a senhora para vir ao programa também para mostrar isso, porque tem que ter todo o respeito pelo idoso, aliás, por todas as pessoas, né? Mas quem não respeita o idoso, principalmente a gente vê muitos filhos, né, maltratando e até matando os pais, uma coisa absurda. Quantas famílias com idosos hoje sustentam a família todinha com a aposentadoria dele? Coitado. A senhora falou em direitos humanos no sentido de defender as pessoas em vulnerabilidade, pessoas que precisam de atenção. Walter Ferreira, lá do setor Lírio dos Campos, aqui em Goiânia, ele pede à senhora a gentileza de explicar, existem casas inacabadas em todo o estado enquanto tem família sem teto? Isso se enquadra dentro do programa? E ele cumprimenta pelo programa. Obrigado. Isso se enquadra? Como é o nome dele? Walter. Walter, a questão de habitação, ela está focada em dois tipos de situações. Você tem as habitações construídas diretamente com a prefeitura, do Minha Casa Minha Vida, e você tem no estado de Goiás uma agência com recursos do Tesouro chamada AGEAB, que faz programas sociais de cheque reforma, cheque moradia e para as comunidades quilombolas também. Tá bem, mas vamos falar do Cine, Sistema Nacional de Emprego, programa que é coordenado, né, pela sua secretaria, não é isso? A gente foi até lá para começar a saber informações sobre como funciona. O Jaime é superintendente executivo do trabalho e coordenador do Sistema Nacional de Emprego em Goiás, o Cine.
Ele explica como o trabalho é realizado por meio da Secretaria Cidadã. O Cine é um intermediador de mão de obra, ele é um facilitador entre o capital e o trabalho. O que acontece? O empregado vem aqui, ele se cadastra, esse cadastro ele deixa todo o seu perfil profissional, o seu desejo, qual a vaga que ele pleiteia, e nós captamos essas vagas junto às empresas e intermediamos essa mão de obra. Os resultados chegaram e Goiás conquistou recentemente o título de estado brasileiro que mais gerou empregos formais no primeiro semestre de 2016. Ao todo, foram 12.522 empregos. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. É importante porque isso representa o trabalho feito pelo governador Marconi Perillo na condução do Estado, considerando que o Brasil está em crise e que os outros estados, mesmo os estados que mais concentraram negócios importantes, como é o caso do agronegócio e é o caso do Mato Grosso do Sul, mesmo do Mato Grosso do Sul nós estamos ganhando, estamos em destaque. Muito bem, o Cine, vale lembrar, né, secretário, que apenas faz, como disse aí, ele faz a intermediação, faz uma ponte, né, entre o empregador e o empregado. Sim. A qualificação não passa pelo Cine. Nós estamos propondo, a partir do ano que vem, no próximo orçamento, que nós tenhamos a qualificação. E já começamos com uma proposta de economia solidária com os catadores para renda. A qualificação que é tudo, né? Tudo. O estado de Goiás e outros estados similares a Goiás, eles passam por esse problema bastante grande. Basta ver quando chega uma grande empresa de fora que exige uma qualificação de mão de obra e que acaba tendo que importar de outros estados, porque aqui em Goiás não existe aquela qualificação. Nesse sentido, o que a sua secretaria tem buscado fazer? Nós estamos agora bem próximos ao Ministério do Trabalho, sugerindo que o próprio Ministério puxe para si o Pronatec e o FAT e faça os convênios com os estados brasileiros. Porque a política anterior do Ministério do Trabalho foi linkar Ministério direto com as prefeituras. E nós queremos estar nessa articulação para a qualificação. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem muito. Fundo do amparo, de amparo ao trabalhador, FAT. É e uma o Pronatec, mina, né? que hoje está na educação. E nós queremos puxar para o Ministério do Trabalho, linkado com os governos estaduais. A Leila Araújo mora na Vila Resende e ela volta a falar sobre a renda cidadã, mas que tem a ver com o trabalho também, por isso eu incluo aqui nesse momento a pergunta dela, ela achando que um país que dá esmola ao invés de trabalho não pode ter um povo digno. Em resumo, essa é a opinião dela. Como é que a senhora vê isso? A senhora já falou mais ou menos sobre esse trabalho, esse acompanhamento que é feito, mas, por favor, explique para ela. Leila, a tutela emergencial, ela passa pelo Estado. Muitas famílias não esperam o ocorrido do desemprego, das necessidades da vida, que a vida vai imprimindo a elas. E é obrigação e missão estatal a tutela, aí não permanente, e sim momentânea, temporal dessas famílias, para que elas se recuperem, para que elas se qualifiquem, para que elas se reinsiram no mercado de trabalho e aí sim o Estado deixa de ser um tutelador daquela família. E é importante esse detalhe que a senhora revelou agora há pouco, sobre o fato de que a concessão desse benefício tem um prazo limitado, né, de 2 anos. 24 meses, isso. Quer dizer, então a família, aquela pessoa não vai ficar habituada a receber eternamente aquele dinheiro e ficar dentro de casa. Isso como é o Bolsa Família hoje. Bolsa Tá bem. Família. Vamos falar de outro programa também? Inclusive já tem pergunta aqui do Aleandro, do Setor Bueno. Primeiro a gente vai falar sobre o Jovem Cidadão, um programa que beneficia mais de 3.600 jovens entre 14 e 18 anos com o primeiro emprego, que é muito importante. Veja. O programa Jovem Cidadão, lançado em Goiás em 2001, beneficia atualmente 3.624 jovens nos 246 municípios goianos. O objetivo é oportunizar o primeiro emprego para os jovens, principalmente os jovens de baixa renda. Para participar do processo de seleção, os jovens precisam se adequar a algumas exigências. Primeiro pré-requisito, a renda familiar de até 2 salários mínimos dentro do nosso programa. Da idade de 14 a 18 anos, incompletos, né?
e principalmente pessoas que estejam matriculadas. Os jovens têm que estar matriculados na rede ou pública ou privada. O Guilherme Viana é um jovem aprendiz. Em apenas uma semana de trabalho, ele já sabe definir o que a oportunidade representa para ele. É uma experiência que a gente vai carregar para a vida toda, né? A gente aprende muita coisa, leva para a vida, e então assim, é maravilhoso. Gosto muito de trabalhar aqui. A Amazília de Jesus também foi recém-contratada. Ela explica que o jovem cidadão não se limita apenas ao trabalho, mas existe um curso que é realizado semanalmente. A gente vem 4 dias para a empresa, aí a gente faz nossos trabalhos. Depois, uma vez na semana, a gente tem curso teórico na fundação, e também uma vez ao mês, em todo final de mês, a gente tem um 5º encontro online. Outro diferencial é que os jovens que até então não tinham renda passam a receber uma bolsa no valor de R$ 400, mais vale transporte. Agora eu posso ajudar minha mãe tem uma bebezinha, né? Aí agora eu posso ajudar ela, eu me ajudo também. É bastante útil, né, em casa, né? A gente ajuda a mãe, ajuda o pai, a gente vai lá, compra algo que precisa. A gente está sempre ajudando em casa. Enquanto a gente conferia aqui a exibição dessa matéria, a secretária dizia, né, da sua paixão até por esse programa. Eu concordo com a senhora, porque o primeiro emprego é muito importante na vida da pessoa, começa a abrir as portas, né, do mercado para a pessoa, e mais do que abrir as portas do mercado, abre a cabeça da pessoa para a necessidade de trabalhar ao invés de ficar nas ruas. E eu já fiz muitas críticas aqui ao PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que é muito rigoroso, na minha opinião, e impede que jovens, como alguns desses aí, por exemplo, possam entrar no mercado de trabalho e possam ser úteis e ajudar a família. Como é que houve a conciliação entre as exigências, os rigores do PET e o Programa Jovem Cidadão? Na verdade, mais uma vez, o governo de Goiás, por meio do governador Marconi, teve essa sensibilidade e criou esse programa goiano, né? O Jovem Cidadão é um programa do Estado de Goiás, com recurso do Tesouro, né? São os nossos impostos gerando oportunidades. Então, isso é para os jovens, isso é maravilhoso. Eu que sou professora, creio que é uma idade em que nós não sabemos quem somos, 14, 18 anos, o que queremos ser e do que somos capazes. Né? Essa é a idade, na verdade, do adolescente. E dar a ele a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, de ter responsabilidades, de ter o seu ganho pelo que produz o seu trabalho naquelas horas e ainda ter a obrigação de estar na escola, não abandonar a escola, isso realmente é o que faz o futuro e o presente. Que é uma exigência, né? O jovem, para trabalhar, ele tem que estar estudando, não pode reprovar, tem que ser assíduo, né? E tem que os cursos... E outra coisa, abre a mente dele para ele empreender. E eu digo muito a eles que eles precisam agarrar essa oportunidade e ter iniciativa de propor para o seu patrão, para o seu chefe, saídas, ideias, né, para ser um grande empreendedor. E mais, Paulo, esse é um programa que está nos 246 municípios do estado de Goiás. Por onde nós andamos, municípios de 2.000 habitantes como Anhanguera, você encontra o nosso querido Jovem Cidadão. Isso para nós é gratificante. E esses jovens trabalham em órgãos públicos do estado e do município. E do município também. Quer dizer, existe então com os municípios um convênio? Sim, os municípios são conveniados com o estado e o estado, através de um índice de vulnerabilidade juvenil, identificado, estudado pelo Instituto Mauro Borges, que é nosso da Segiplan, criou esse índice de vulnerabilidade, onde nós distribuímos as vagas em cima disso para os municípios goianos. Então vamos lá, a pergunta do Aleandro, do Setor Bueno, é o seguinte: Paulo, parabenizo pelo programa, obrigado, Aleandro, e quero perguntar à secretária Leda sobre exatamente o programa Jovem Cidadão, se haverá mais vagas para o entorno, a senhora conhece bem o entorno, né? E diz o Aleandro, é disparado o melhor programa de primeiro emprego, parabéns à secretária pelo trabalho. Muito obrigada, Leandro. E realmente o governador é a menina dos olhos dele, né? O Renda Cidadã é o primeiro marco dele.
mas o jovem é a menina dos olhos. E nós ampliamos o programa para uma região de alta criminalidade, para uma região de muita vulnerabilidade juvenil, que é o entorno de Brasília, e nós agraciamos o entorno agora com 1.000 vagas. 1.000 vagas agora. Como fazer para inscrever? É interessante que se diga isso até para os pais, né? Exatamente. De jovens e os próprios jovens que estejam assistindo, que queiram. Nós temos o site da Secretaria Cidadã, né? www.secretariacidadã.gov.br e pegue todas as informações por lá na janelinha do Jovem Cidadão. O Hugo manda um recado dizendo mais ou menos o seguinte, secretária: esse tipo de programa, ele se refere ao Renda Cidadã, poderia se transformar também em cooperativas, em bairros, exemplo na região leste de Goiânia, Vila Pedroso, Vila Concórdia, há várias famílias que poderiam fabricar, por exemplo, bolos, roupas e outros produtos, né, com a infraestrutura do governo. Ele acha que seria interessante, a senhora acha? Acho interessante, você disse que eu vou sintetizar, que é o programa chamado Economia Solidária, que é o que nós começamos a desenvolver este ano, e nós queremos, são 6 micro-regiões, uma delas é a de Goiânia, que nós queremos um mercado de comercialização e produção. Então já existe um programa nesse sentido? Nós começamos já, passou pelo Conselho Estadual de Economia Solidária hoje. Hoje? Esse programa. Tá. E as pessoas que quiserem, secretária, porque a gente está despertando nas pessoas com certeza o interesse para tantos programas na área social, pessoas que queiram informação sobre eles. Certo. Podem acessar algum site, tem algum telefone que dê informação? Tem o nosso site, que é www.secretariacidadã.gov.br e por o nosso telefone geral 3201-8570 e as duas coordenadoras do Economia Solidária é a Cássia Miguel e a Maria Rita. Tá bem. Vamos repetir? www.secretariacidadã.gov.br, telefone da Secretaria Cidadã 3201-8570, coordenadoras do Economia Solidária Cássia Miguel e Maria Rita. Tá bem, para fechar o bloco, pergunta do Carlos Eduardo do Jardim Goiás, que também parabeniza pelo programa. Obrigado, Carlos. Eu fico feliz quando recebo esse tipo de manifestação, secretária, quando a gente traz assuntos como esses que a gente está trazendo aqui agora e quando traz convidados como a senhora, por exemplo, que vem para falar de notícias boas. Porque de notícia ruim, como eu disse na abertura do programa, o pessoal está cansado, né? Muito. Está cansado. Então, as pessoas gostam e interagem e sugerem, por exemplo, como o Carlos Eduardo, por que o governo não faz um convênio com entidades, seria como o SEBRAE, por exemplo, para capacitar famílias? Nós temos, Carlos Eduardo, nós temos um convênio de qualificação que nós firmamos este ano, no início do ano, de 6 milhões de reais para qualificação para oficinas junto com o SEBRAE. Tá, e quem quiser saber informação, aquele telefone 3201 8570. 8570, tá bem? O nosso telefone, o nosso WhatsApp, para você fazer mais perguntas para a secretária, 98200-3223. 98200-3223. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre coleta de lixo. Os grandes produtores, geradores de lixo, a partir de amanhã vão ter a vida mudada, porque a Prefeitura de Goiânia vai deixar de coletar esse lixo que vai ter que ser recolhido naturalmente por uma empresa ou então pagar uma taxa para a Prefeitura. Você vai saber os detalhes daqui a pouco. Tudo bem, estamos voltando hoje recebendo a secretária da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho. Dá até para engasgar, né? Tanto nome, tanta coisa. A senhora guardou já a sequência direitinho? Já. Leda Borges, está aqui a secretária cidadã. É assim mesmo que a gente fala? É lindo, secretária cidadã. Legal. Você pode conversar com a secretária, nosso telefone 98200-3223. Vamos falar de um assunto que a secretária conhece bem, porque, como ela disse, já foi prefeita e ela sabe bem do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que já era para ter entrado em vigor, na verdade, não entrou, mas aos poucos, porque aquela história, quando a lei vale para o povo, vai rapidinho, mas quando vale para as autoridades, como no caso, por exemplo, aqui, as prefeituras, parece que a coisa demora, né? Vai demorando, mas uma hora chega. Como chegou? A partir de amanhã, os grandes geradores de lixo vão ter que contratar empresas particulares para executar o serviço. Entenda por quê.
A lei que passa a valer nesta quinta-feira tira da Prefeitura a responsabilidade sobre a coleta de lixo dos grandes geradores de resíduos. Este é o caso de hipermercados, shoppings, restaurantes e condomínios. Este shopping de Goiânia gera quase 40 toneladas de lixo por mês. Os resíduos são separados entre recicláveis e orgânicos. Agora o centro comercial vai ter que pagar para o lixo ser levado. Sabemos aí que a prefeitura está cobrando aí R$ 108 por tonelada de lixo que é entregue ao aterro sanitário. 30 dias é um prazo muito curto, né? Mas nós estamos nos adequando. Para o dia 14 a gente já está preparado para fazer o recolhimento aí via um parceiro privado. O diretor de operações do local explica que este custo vai ser distribuído entre os lojistas. Como a gente trabalha dentro de um condomínio, né, esse custo vai ser distribuído para todos os condôminos, né, no nosso caso para os lojistas, e aí ao final de todo mês a gente repassa essa despesa, né? De acordo com o presidente da Comurg, cerca de 600 empresas geram mais de 35% de todo o lixo recolhido em Goiânia. Cerca de 500 a 600 grandes geradores, então eles já sabem, produzem um volume considerável de lixo todos os dias, então eles têm que entrar no site da prefeitura e vir aqui na Comurg com a documentação e fazer o seu registro. O objetivo da lei não é arrecadatório, o objetivo é ambiental, o objetivo é que as empresas segreguem seu lixo, façam a coleta seletiva, façam a segregação seletiva. A expectativa é que com a nova lei, o serviço de coleta residencial seja ampliado. Hoje, esses 600 geradores, eles respondem por 35% do peso total coletado. Diminuindo esse peso, nós vamos poder oferecer um serviço de mais qualidade, às vezes até com uma rota que hoje é 3 vezes por semana, melhor passar ela para ser diária. Então, esse também é o nosso objetivo, melhorar cada dia mais a nossa coleta de lixo. Olha lá, presidente, porque o telespectador está ouvindo o que o senhor disse aí e vai esperar que melhore essa coleta de lixo por conta agora dessa desobrigação de coletar o lixo dos grandes geradores, né, de lixo. Isso é porque o prefeito Paulo Garcia quer? Não, não é verdade. A verdade é que a Lei Nacional de Resíduos Sólidos impõe que aos municípios compete a coleta doméstica, a produção de lixo doméstico das residências. E então, na verdade, o prefeito Paulo Garcia está cumprindo uma legislação nacional. Sim, foi por isso exatamente que eu fiz a pergunta, porque existe essa lei que já foi cumprida pela senhora há muito tempo atrás. Sim, quando era prefeita. Em 2010. Quando a senhora era prefeita. Quando eu era prefeita, na verdade... Em Valparaíso. De Valparaíso. Na verdade, o governo federal impôs aos municípios brasileiros a solução para resíduos sólidos e não nos deu estrutura alguma. Agora a questão dos lixões ainda ficou para trás, né? Porque não há financiamento público, não há recurso federal, que fica com 72% dos nossos recursos, liberados para nós trabalharmos a questão dos aterros sanitários. Em resumo, a senhora quer dizer, o dinheiro fica todo em Brasília. Todo lá, e o município tem que ser responsável por políticas públicas muito sérias, muito importantes de saúde pública. Aí eles falam, não, vocês podem se organizar em consórcios, né? Mas não nos dão condição também dessa organização. Também não. E aquela história também, né? Consórcio obrigaria que o transporte do lixo passasse pelas rodovias, quer dizer... O nosso é assim, Valparaíso, que nós somos consorciados com Cidade Ocidental, porque nós não temos área para aterro e Ocidental tem um licenciado ambientalmente. E o lixo fica passeando pela rodovia. Passa por um trajeto de rodovia. Pois é, e fica despejando, caindo lixo, chorume, aquela coisa toda. Até que não, porque você com caminhões específicos, como são os de Goiânia também, os nossos lá também, isso é raro acontecer. Tá bem, mas acontece. Acontece. Com certeza. Vamos lá, vamos correr? Vamos falar de outra notícia boa também. Existe aqui o movimento Goiás Competitivo. Goiás Competitivo que traz sempre grandes empresários para palestras, promove encontros como este que aconteceu hoje aqui em Goiânia, mostrando experiências bem-sucedidas de gestão nos setores público e privado. Veja só.
Empresários, empreendedores e representantes de entidades de vários segmentos do setor produtivo foram os participantes desta segunda edição do ciclo de palestras do Movimento Goiás Competitivo. O evento teve como tema estratégias e planos na tomada de decisões e na melhoria da excelência em gestão das empresas goianas. Entre os palestrantes convidados, o especialista em gestão e gerente de qualidade da Companhia Energética do Maranhão, Marcelo Gondim. Eu trouxe aqui para compartilhar com Goiás a experiência bem-sucedida que a gente teve no Maranhão. Tá? Nós implementamos em 2004 o modelo de gestão e logo posteriormente desenvolvemos o planejamento estratégico. E isso transformou a SEMAD, uma das piores distribuidoras de energia do Brasil, na melhor, né? Foi eleita hoje a melhor distribuidora do Brasil. Além do ciclo de palestras, os participantes também acompanharam a entrega do Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás 2015-2016. Um reconhecimento para empresas de vários segmentos que se destacaram em suas práticas de gestão. Nós fizemos questão, inclusive, de colocar empresas públicas participando. Fomos, convidamos, convencemos as mesas de participar. E o resultado está aí. Empresas ganhando já troféu bronze ou prata, tá certo? Mas há a possibilidade de chegar no ouro. Excelência de gestão. Excelência de gestão, né, que é tudo que nós precisamos nesse país, né? E Goiás está avançando nesse sentido, é mais do que necessário que esse trabalho continue. Parabéns aí ao Pedro Bittar, que é um entusiasta, né? Ele sempre brigando para qualificar, melhorar o nosso estado. Vamos lá, vamos falar sobre um programa que é muito importante também e que contempla cidades do interior, que é o programa Ação Cidadã, também criado pela Secretaria Cidadã. Veja como funciona. O programa Ação Cidadã realiza um trabalho semelhante ao governo itinerante, mas procura atender municípios menores e mais distantes da capital. Durante 2 dias, são realizados serviços como emissão do RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento, segunda via de certidão de casamento, cortes de cabelo, distribuição de fraldas geriátricas, enxovais para gestantes e entrega de mudas para reflorestamento. O programa Ação Cidadã foi criado pela Secretaria Cidadã em 2015 e já foi realizado em mais de 50 municípios goianos. Muito bem, para esses municípios goianos receberem esse programa, como os prefeitos devem fazer? Ou é uma iniciativa do próprio governo do estado? Nós fazemos eles solicitam via ofício e nós atendemos a todas as regiões nesse critério de tamanho de município. Principalmente naqueles que não possuem os equipamentos públicos como VAPT, VUPT. Esses serviços são levados, então, através desse programa? Mais de 20 serviços públicos. Legal, tá bem. Perguntas de telespectadores, é uma questão particular, mas vamos lá, porque essa pessoa merece também atenção, afinal de contas, a sua secretaria se chama Secretaria Cidadã. Sim. E a cidadã Wanda diz que tem um filho de 16 anos, só que ele tem déficit de atenção. E pergunta, como é que eu faço? Eu quero colocá-lo no mercado de trabalho, eu quero que ele seja um jovem, como é que chama o programa? Jovem cidadão. Jovem cidadão, mas ele não dá conta de preencher uma ficha. Esse jovem tem alguma chance de entrar no programa? O que ele é? Mãezinha, eu vou orientar você. Você vá ao Cine, se cadastre no nosso Cine ali na Avenida Universitária, depois do Basileu, fica a nossa secretaria e o Cine. Por quê? Todo ano nós fazemos o dia D para as pessoas com algum tipo de deficiência ou de dificuldade. E nesse dia D nós encaminhamos essas pessoas para o trabalho. Então ela tem oportunidade, sim. Sim. O jovem, o filho dela. Sim. Interessante. De Vianópolis, também passa um WhatsApp aqui, Loiane, dizendo que tem 14 anos e quer saber se a renda cidadã contempla todas as cidades de Goiás. Loiane, todas as cidades de Goiás são contempladas tanto pelo Renda quanto pelo Jovem Cidadão. Então, todos os municípios goianos recebem esse programa. Tem um programa também que eu gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre o passaporte do idoso. Como é que tem funcionado? O passaporte do idoso, ele passa para as pessoas com mais de 60 anos,
com critérios de rentabilidade, de salário, o passaporte, que nada mais é do que o direito a 4 viagens mensais e intermunicipais por todo o estado de Goiás. Por mês, 4 viagens sendo subsidiadas pelo governo de Goiás. Dá para passear bastante, né? E dá para consultas, por exemplo, quem não mora na capital, Paulo, no interior, que precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer consultas específicas ou exames, ela precisa muito da capital. Tem município que é R$80 uma passagem para Goiânia. 8 vezes 4, 32, 320, vezes 12, é uma economia de mais de R$3.000, que é o seu imposto voltando em serviço para você, que é o passaporte do idoso. Falando em imposto, Mauro Borges, né, xará do Mauro Borges famoso, mora em Anápolis e diz o seguinte: o lixo eles não querem, mas os impostos, sim. É interessante, né? Sim, agora há serviços, não é? Eu queria só dizer assim, a gente quando assume prefeitura, há serviços que a gente paga por eles, independente dos nossos impostos. Os impostos têm que voltar em investimentos. Em determinados serviços, nós pagamos por eles, sim. A Vanessa de Serranópolis também manda um WhatsApp, gostaria de saber se não vai ter passe livre intermunicipal, ou seja, esse passaporte é para acompanhante. Diz que tem uma irmã com paralisia cerebral, não viaja sozinha, a mãe não tem condição de pagar porque o interestadual já tem. Qual o nome dela? Vanessa. Vanessa, a lei não prevê. Você já é a segunda pessoa que me diz isso. Quem sabe quando essa crise, que graças a Deus, mesmo a gente vivenciando, Goiás não parou nenhum programa seu, a gente possa sugerir para a Assembleia Legislativa essa alteração na legislação. Tem que passar pela Assembleia, então. Tem, é uma lei estadual. E a senhora tem bom trânsito lá, com certeza vai ajudar e já me fizeram esse pedido, sabe, Paulo? Várias pessoas. Tá bem. O passaporte, o passe livre do deficiente. Sim. É esse caso dessa moça que nos perguntou. Se enquadra nisso. Que se enquadra nisso e também tem os mesmos direitos quando é igual do idoso. O passe livre a Vanessa já mandou um outro WhatsApp aqui agradecendo pela resposta. Bom que o pessoal é rápido, né, no gatilho. E uma pergunta fundamental também de um telespectador que não colocou o nome, mas parabenizando pelo programa e dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: a senhora pode responder em 15 segundinhos, é um assunto que mereceria, na verdade, um programa inteiro, mas só agora chegou a pergunta. Como uma mulher vítima de violência pode buscar ajuda? Nós temos aqui na capital o CREI, que fica na Avenida Goiás. Ela pode buscar, lá nós temos advogados, psicólogos, assistentes sociais, tem acompanhamento, se caso queira ir à delegacia. Se não, tem a Patrulha Maria da Penha, que tem em Anápolis. Procure a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar com as policiais, para pedir as orientações. Ou procure o CRAS da sua cidade também, para as orientações necessárias. Tá bem, secretária Leda Borges, né? Obrigado por ter vindo, foi um prazer. Volte mais vezes, né? Porque os assuntos não faltam e as boas notícias também não faltam. Que bom, né? Que a gente Muito bom. Que a gente pode dar boas notícias também. Eu quero te agradecer.